boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, ou pelo convite, na verdade, Fátima e Maria, desse evento fantástico, que é com muita satisfação que eu venho participar dessa primeira edição aqui de vocês. E, primeiramente, gostaria de falar um pouco, apresentar quem eu sou, essa breve carreira. Eu sou o mais novo empresário, um jovem empresário aqui, mas gosto muito desse termo, porque sou um fã do empreendedorismo e da vida de negócios. Então, eu me chamo Rafael Mendonça, eu tenho 23 anos, sou graduando em administração. Talvez um pouco ambicioso para um jovem de 23 anos começar no próprio negócio, mas eu acredito que muito que o empreendedorismo é o futuro do nosso país e nós, enquanto jovens, precisamos estar cada vez mais inseridos nesse mercado. Então, basicamente, de onde veio essa minha vontade de empreender, que é algo que eu não poderia deixar de mencionar, que é a empresa Júnior, a DM UFBA, que é onde eu fui formado, a minha escola. Não sei se alguém sabe o que significa uma empresa júnior, mas certamente, se tiverem influência de falar para amigos, para filhos de vocês, eu super indico, porque foi a minha maior escola. E aí, passando por esse período da empresa júnior, trilhei outras carreiras em empresas, trabalhei num grupo de consultoria, um grupo de patrimonial, onde eu pude lidar com finanças, e hoje eu trabalho na Soldila, que é uma marca de roupa, alguns devem conhecer, e toco em paralelo o Aquayak, que é um negócio próprio. E primeiro eu queria falar um pouco de como surgiu essa ideia da Aquayak. Eu e meus dois sócios, que é Nino e Pedro, a gente começou a pensar, a gente começou a ver, investigar coisas para se investir, e Pedro me veio com a ideia de um caiaque transparente, né? Aí eu lembro até hoje, a gente conversando na reunião, ele veio: Rafa, olha esse caiaque transparente. E quando eu vi, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: por que a gente não tem isso no Brasil? Quando vocês verem no Instagram, vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou falando. Mas é um caiaque completamente transparente, 100% feito de policarbonato. E aí a gente pensou, a gente precisa trazer isso para o Brasil, a gente precisa começar, porque eu tenho certeza, a gente tem certeza que isso vai dar certo. E aí, já em paralelo, eu trago o primeiro desafio, né, que a gente teve, que foi a questão da efetivação da importação em si, que é um mercado muito difícil de ser entrado, e no país que a gente vive não é nada fácil. Então, a gente ficou cerca de um mês, basicamente, estruturando o nosso modelo de negócio, como a gente ia fazer a importação, procurando fornecedores. Existe uma lista que você tem vários fornecedores que trabalham em lugares como China, etc., que são boicotes, que você às vezes pede o produto não chega. Então, foi muita insistência mesmo e acreditar no nosso negócio, querer trazer isso para o nosso país, querer fazer. E aí, feita a nossa importação, a gente conseguiu trazer os produtos, o nosso fabricante de lá mandou para a gente testou, o produto estava testado, estava, de fato, correspondia com o que a gente esperava, e a gente chegou no nosso segundo desafio, né? A questão do preço. A gente passou 3 meses fantasiando aquela ideia, trazendo, acreditando muito no nosso produto, mas quando a gente chegou, a gente viu que o nosso cliente não estava disposto a pagar 6, 7, 8 vezes o valor de um caiaque convencional e um caiaque transparente. E aí a gente começou a pensar o que é que a gente tinha feito de errado, o que é que a gente poderia fazer para se remodelar. E aí, diante dessas circunstâncias, a gente recebeu, inclusive, propostas, eu gosto de citar, porque para a gente ver o meio que a gente está inserido, propostas de sonegação de imposto, coisas desse tipo, porque a carga tributária do Brasil é muito, muito alta, só que para a gente nunca foi uma opção. Então, a gente ficou um pouco no meio termo, desmotivado, o que é que a gente vai fazer? E aí, depois, a gente veio para a reestruturação do modelo de negócio, que qualquer negócio do ramo de inovação precisa, a todo tempo, se reinventar. E a gente pensou, por que não, em vez de comercializar os caiaques, em vez de vender, a gente não trabalhar no ramo de turismo, de passeio? Então, foi com essa ideia que a gente começou a desenvolver a nossa vertente, que hoje é o que a gente leva, é o nosso mantra da nossa marca. A gente não é uma empresa de venda, de comércio de caiaques transparentes. A gente é uma empresa de turismo que proporciona passeios e experiências para as pessoas que estão com a gente, que são os nossos clientes. E aí a gente começou a nossa primeira operação no Porto da Barra, onde a gente começou a alugar os caiaques. E a gente viu que as pessoas alugavam os caiaques, só que elas não sabiam como utilizar o produto. Então, pense, você tem um caiaque transparente, você aluga, você vai ali para o meio do mar, certamente você não vai ficar satisfeito com o produto, porque ele não foi feito para apenas ser levado para o meio do mar, mas para ser guiado para corais, para peixes, para as outras belezas que não o mar em si.
Não que o mar seja interessante, mas que às vezes o cliente não ficava satisfeito em pagar um valor e apenas ver água, como o caiaque convencional. E aí a gente decidiu mudar um pouco da nossa premissa, né? A gente precisa esquecer um pouco, às vezes, como empreendedores, esses discursos de MVP, etc., fazer o mínimo custo total, mas a gente precisa pensar em valor agregado. Então, a gente começou a pensar como é que a gente pode agregar valor para o nosso cliente para que ele se sinta satisfeito com a experiência. Então, a gente aumentou relativamente nossa estrutura de custos, a gente colocou uma pessoa para fazer os passeios, então, cada passeio a gente tem um guia, e a partir daí a gente começou a cobrar um preço maior. E era um medo, assim, a gente está cobrando um preço 200% maior do valor dos passeios, como vai ser o feedback dos nossos clientes em relação a isso. E, para nossa surpresa, foi assim um sucesso total, porque a gente conseguiu agregar valor ao serviço. Não era somente o aluguel de um caiaque para ir para o mar, era um aluguel de um caiaque transparente para você fazer um passeio, onde você desfrutava de uma visão de corais fantásticos e a gente via o horário da maré. Não vamos fazer tantos passeios no dia, porque a gente não tem capacidade de atender com toda a qualidade essa demanda, então vamos focar no horário que a maré está mais clara, que a maré está mais calma. E com base nisso a gente conseguiu ter feedbacks muito positivos do nosso serviço. E aos poucos fomos agregando valor. Então, depois da estruturação do modelo de passeio com o guia, a gente começou a oferecer fotos. Agora a gente já pensa em fornecer mergulho junto. E aí, feito esse aparato, eu gostaria de voltar um pouco uns passos atrás para definir ainda um outro obstáculo, outra barreira que a gente teve e que eu acho que grande parte dos empreendedores também passam por isso, que é a questão da estruturação do modelo de negócio. No início, chegou um momento que todo mundo faz tudo, né? A gente não tem custo para funcionário, nós somos jovens universitários, ainda não somos bem-sucedidos, ainda não, mas estamos no caminho, então a gente não tinha como contratar uma equipe, então era basicamente todo mundo faz tudo. Cada um metia a mão em uma coisa, cada um pegava parte de marketing, parte de Instagram, demanda cá, demanda lá, e chegou um momento que a gente falou, está todo mundo com tudo, mas não está ninguém com nada. Agora que a gente avançou, a gente precisa segmentar e definir nossa estrutura de negócio. E aí, para quem vive o empreendedorismo, parece ser uma tarefa fácil, mas não é. A gente começou a definir, aos poucos, lentamente, com o modelo de trabalho, tentar cada um focar na sua área de serviço, e assim se achar o modelo de caminhar, achar a forma de gestão mais eficaz da pequena empresa, e é com base nesse panorama que a gente segue até hoje. E aí, feito esse aparato, depois dessa parte de consolidação do nosso modelo de negócio, a gente veio, de fato, para a parte do bolso, né? E ninguém trabalha de graça. A gente teve que botar na planilha e ver, pô, as operações estão legais, está tudo dando certo, começamos a potencializar, conseguimos agregar valor, mas isso, para a gente dar um retorno financeiro satisfatório, não. A gente precisava mais, a gente precisava crescer. E com base nisso, e já levando em consideração que as nossas vendas, que a gente não ia trabalhar com venda do caiaque, a gente pensou, que outro negócio a gente pode entrar? Que outra área a gente pode entrar para conseguir agregar nosso valor, satisfazer o cliente e gerar uma receita, um lucro legal para a gente? E aí a gente pensou no modelo de franquia. Então, basicamente, o nosso modelo de franquia ele funciona da seguinte forma. O microempreendedor, o pequeno empreendedor, que trabalha, que mora em Morro de São Paulo, que mora em uma região praiana, por exemplo, Maceió, Salvador, etc., ele nos procura, chega até a gente, e a gente, enquanto arrendadora, viabilizamos os caiaques transparentes para eles operarem. E a gente dá todo esse suporte para os nossos franqueados na implantação do negócio. Então, tudo relacionado a como vai acontecer essa operação, um know-how em termos de marketing digital, que é uma vertente muito forte hoje em dia. Você precisa estar antenado com marketing digital, pensar um pouco em como o seu negócio vai se comunicar. E, basicamente, foi isso. A gente estruturou, durante os últimos períodos, um modelo de franquia, e a gente conseguiu fechar em Maceió, nossa primeira franquia recentemente. Aí a gente mandou os caiaques para Maceió e estamos negociando com o Morro de São Paulo e com o pessoal também em Rio de Janeiro, em outras vertentes, Garapuá também. Então, é nesse foco que a gente tem seguido direcionado as nossas operações. E quanto a conselhos, né, agora vindo para a parte de conselhos, eu acho que um conselho fundamental assim, é a gente deixar de lado essas amarras, que é a questão da perfeição. A gente, enquanto empreendedor, às vezes quer ser muito perfeito.
Eu tinha um pouco esse defeito de querer começar tudo bem, o Instagram tem que estar organizadinho direito, a parte de marketing tem que estar organizada 100%, só que na verdade não é assim, nunca é assim. Às vezes, antes de você fazer um planejamento, você precisa dar o primeiro passo. Se o primeiro passo for dado com firmeza, ainda que não tenha sido com muito planejamento, você vai se adequando, você vai permitindo entender do seu negócio o que é que está dando certo, o que está dando errado, e te permite corrigir isso. Você não precisa dar o primeiro passo perfeito. E essa é uma grande inércia que eu acho que isso acaba segurando muito a gente na hora de tomar nossas decisões, tanto do dia a dia quanto de projetos pessoais, sabe? Temos que ter menos amarras para esses primeiros passos. Começar a criar hábitos. Se vão ser recompensados ou não, pelo menos vamos fazer a nossa parte. E, enfim, eu acho que foi basicamente isso, nossa experiência. Não é uma experiência muito longa, mas assim muito intensa. E espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para a vida pessoal ou profissional de vocês. Qualquer pessoa que esteja nesse ramo de empreendedorismo tem que estar disposto a dar o primeiro passo, aceitar os desafios e ter o modelo de startup, que é com pouco recurso, com pouco conhecimento, você conseguir correr atrás, se remodelar, se reinventar, não desistir, persistir, que no final o resultado vem. Com muita persistência e lembrando que nós, enquanto jovens, ou seja, a idade que for, precisamos pensar nos nossos valores que a gente quer para o nosso país. Honestidade, transparência e resultado. Obrigado.